O jovem encontra uma herança misteriosa que revela um segredo familiar surpreendente. Lucas, um designer gráfico de 20 e poucos anos, nunca imaginou que a partida de sua avó traria um turbilhão de emoções e mistérios que mudariam sua vida. Após o funeral, um envelope amarelado e desgastado apareceu entre os documentos dela, como que aguardando por ele. A carta dentro, escrita em uma caligrafia elegante, falava de uma herança esquecida, uma antiga mansão da família, situada em uma cidadezinha do interior, marcada por histórias e lembranças. Ele não resistiu. A ideia de uma mansão antiga o intrigava, como um personagem de filme de aventura. Chegou à cidade e de imediato foi envolvido pela atmosfera melancólica daquele lugar. Ruas de paralelepípedos refletiam a luz do sol, enquanto as casas coloniais pareciam sussurrar segredos de um passado esquecido. O ar estava carregado de algo, uma sensação de que tudo ali tinha significado. Conforme Lucas se aproximava da mansão, seu coração acelerou. O casarão, coberto de trepadeiras e umidade, parecia espreitar, como se estivesse esperando sua chegada. Assim que cruzou a porta, um cheiro de poeira e madeira envelhecida invadiu suas narinas. O eco de seus passos ressoava pelos corredores e as sombras dançavam nas paredes com uma vida própria. Cada cômodo guardava uma história. Estantes cheias de livros empoeirados, quadros emoldurados que pareciam vigiar cada movimento, e móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas do passado. Determinando-se a desvendar aqueles mistérios, Lucas começou a revirar os pertences da avó. Foi então que encontrou o diário. Enferrujado pelo tempo, a capa de couro exibia marcas de desgaste. Quando o abriu, uma onda de emoção o atravessou. As palavras de seu avô, carregadas de angústia e desespero, revelavam segredos da família que deveriam permanecer ocultos. O diário falava de uma seita secreta que atuava na região, envolta em rituais obscuros e desaparecimentos afligentes. As páginas transmitiam a tensão da época, como se a própria tinta estivesse impregnada de medo. Ao mergulhar na leitura, uma presença estranha o observava do jardim. Um vizinho enigmático, com um olhar penetrante, que parecia saber mais sobre a história de Lucas do que deveria. O homem observava cada movimento, com um sorriso que reverberava desconforto. O coração de Lucas pulsava forte. O que ele sabia? O que mais estava escondido nas sombras da mansão? Com a mente fervilhando de perguntas, Lucas percebeu que uma força sombria começava a ameaçar sua sanidade. Deveria buscar a verdade ou fugir desse legado terrível? Então, entre as páginas do diário, uma fotografia antiga escorregou, revelando uma pessoa que ele nunca conheceu, mas que tinha uma conexão inexplicável com a sua história familiar. Sua mente fervilhava com essa nova revelação. Quem era essa pessoa? E qual era o seu papel nesse mistério? Com essas questões queimando em sua mente, Lucas percebeu que havia se envolvido em um labirinto de segredos, prestes a descobrir algo que poderia não apenas mudar sua percepção sobre a família, mas também a própria identidade dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Lucas olhou novamente para a fotografia, quê? Tirei escorregado do diário. Seu coração foi um tambor acelerado. A imagem mostrava uma mulher jovem, com longos cabelos escuros e um sorriso enigmático. Algo naqueles olhos castanhos o hipnotizava. Era como se ela estivesse olhando diretamente para ele, revelando uma conexão inexplicável. As perguntas borbulhavam em sua mente. Quem era ela? O que ela tinha a ver com sua avó? O eco de seus pensamentos foi interrompido por um som vindo do jardim. Ele virou-se rapidamente e viu o vizinho enigmático, aquele homem de olhar penetrante, aproximando-se com passos lentos. O sorriso no rosto dele parecia mais profundo agora, quase como se estivesse ocultando algo. Você encontrou a foto, não é? Ele disse, sua voz baixa e tensa. Quem? É ela! Lucas perguntou, o nó na garganta se apertando enquanto o desconhecido se aproximava ainda mais. O homem hesitou e a tensão no ar ficou palpável. Ela se chamava Helena, sua mãe. As palavras caíram como uma bomba. Aquela afirmação o atingiu com tanta força que ele mal conseguiu controlar a respiração. Mãe, isso não pode ser verdade. Minha mãe, ela nunca mencionou nada sobre isso. Ele sentiu uma mistura de raiva e confusão consumir sua mente. Como era possível que sua avó tivesse guardado esse segredo tão profundo? Por que não lhe contaram? O vizinho olhou nos olhos de Lucas, como se estivesse vendo além de sua frustração. Sua avó era uma mulher poderosa, mas também cheia de sombras. Helena foi forçada a desaparecer por causa da seita que você leu no diário. Eles estavam atrás dela. E podem ainda estar. Lucas deu um passo para trás, seu coração pulando dentro do peito. Lembranças da infância surgiram. Flashes de uma mãe que sempre fora distante. E em muitos momentos pareceu um fantasma na própria casa. O que você sabe sobre ela? O que aconteceu? A voz dele tremia, misturando medo e esperança. O sorriso do vizinho desapareceu, dando lugar a uma expressão de pesar. A seita acreditava que ela tinha poderes que não deveriam ser revelados. A última vez que a vi foi quando ela fugiu da cidade. Sua avó tentou protegê-la, mas o legado dela nunca morreu completamente. As sombras que a cercavam agora estão sobre você. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. O peso da herança que ele sentia pesava ainda mais agora. Ele estava prestes a questionar o homem mais de uma vez quando um estrondo ressoou do fundo da mansão. O som foi tão potente que fez as janelas tremerem. Lucas se virou, confundido e assustado. O que foi isso? Antes que o vizinho pudesse responder, o céu escureceu repentinamente. Uma tempestade se formava rapidamente, como se a própria natureza estivesse reagindo aos mistérios que se desenrolavam. Relâmpagos cortaram o céu e então uma figura apareceu no alto da escada da mansão. Era uma mulher, alta como a silhueta familiar, um vestido de linho que flutuava com o vento. O coração de Lucas disparou ao reconhecer aquele olhar. Era ela, Helena. Mas como? Ele sentiu como se o mundo tivesse parado. O tempo congelou enquanto ele tentava processar o que estava diante dele.
Você veio, Lucas! A voz dela era firme, mas cheia de uma tristeza profunda. Estou tão feliz que você finalmente me encontrou. O que era real? Um sonho? Uma ilusão? Tudo ao redor parecia girar enquanto Lucas lutava para respirar, tentando entender a teia de mentiras que o cercava. Solavancos de terror e fascínio cortavam sua mente. Essa era a verdade que estava escondida nas sombras da mansão? A história que sua avó guardara tão bem? Sem saber o que fazer, ele olhou para o vizinho, que parecia igualmente chocado, mas com uma tristeza crescente nos olhos. O que aquilo significava para eles? Para ele havia entrado nesse labirinto de segredos, mas agora estava mais perdido do que nunca. A verdade se desenrolava diante dele, mas cada resposta parecia gerar novas perguntas. O que mais estava enterrado nessa velha mansão que poderia mudar tudo? E a tempestade rugiu como se quisesse limpar o passado, ou talvez aprofundar ainda mais os mistérios que Lucas estava prestes a desvendar. A figura no alto da escada olhou diretamente nos olhos de Lucas. Você veio, Lucas. A voz dela era suave, mas havia uma sombra de desespero. Estou tão feliz que você finalmente me encontrou. A sensação de incredulidade dominou Lucas. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Essa era sua mãe? Mas como isso era possível? Enquanto tentava absorver a realidade daquela aparição, um estrondoso trovão cortou o céu. E a mulher, Helena, pareceu hesitar. O sorriso em seu rosto estava repleto de afeto, mas escondia uma dor profunda. Antes que pudesse responder, o vizinho, que até então estava paralisado, gritou: Cuidado! Você não pode ficar aqui! Por que não posso? Helena perguntou, sua voz revelando uma mistura de autoridade e medo. Lucas notou a agonizante expressão do homem. O que estava acontecendo? Por que eles estão voltando? Você sabe o que a seita quer! O vizinho indicou a mansão com um gesto nervoso. Eles não desistiram de você. E agora? Lucas, você está em perigo. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. A implicação de que o passado não estava realmente enterrado era sufocante. Quem são eles? Lucas exigiu, seu coração batendo acelerado. Helena se inclinou para a frente, como se quisesse proteger Lucas de algo invisível. A seita. Eles acreditam que eu tenho o que eles precisam para completar um ritual. Eles esperaram anos por uma oportunidade. E agora, com você aqui, mais um trovão ecoou e que uma luz flutuante apareceu na mansão. Era brilhante, mas tinha uma sombra sinistra. De repente, a porta da mansão se abriu com estrondo e uma figura envolta em uma capa escura apareceu, seus olhos ardendo como carvão. Lucas sentiu o estômago congelar. Eu sou a última conexão que pode trazer Helena de volta, disse a figura com uma voz rouca. Você não pode fazer isso! Gritou o vizinho, seu rosto pálido de terror. Se ela não voltar, você sabe o que isso significa. Helena respirou pesadamente e seu olhar se voltou para Lucas. Você deve correr! Não posso deixar que eles te peguem! O desespero em sua voz estava claro, mas Lucas não conseguia se mover. As palavras dela o prendiam a um destino que ele mal entendia. Lucas, você precisa decidir! A figura encapuzada disse, avançando com passos firmes. Você pode voltar ao normal e nos deixar em paz.
ou pode se juntar a nós e entender o verdadeiro poder que corre em suas veias. A confusão e a dor em seu peito eram insuportáveis. Uma parte dele queria correr, fugir daquela verdade aterradora. Mas outra parte queria entender, descobrir o que realmente significava ser parte daquela linhagem amaldiçoada. Por que não me contaram nada? Lucas gritou, suas palavras ecoando pela mansão sombria. O ar estava pesado, quase opressivo, e ele sentiu o peso da expectativa de todos ao seu redor. A figura encapuzada parou, revelando um sorriso sombrio. Porque algumas verdades são muito perigosas. Você pode ser mais poderoso do que pode imaginar, Lucas. Mas para entender, você precisa estar disposto a enfrentar o que vem a seguir. Helena olhou com desespero para seu filho. E no momento seguinte, o céu explodiu em um clarão de luz. E tudo ao redor se tornou um turbilhão de som e cor. Uma fração de segundo depois, havia um silêncio ensurdecedor. Quando Lucas se deu conta, ele estava sozinho, sem Helena e sem o vizinho. À sua frente, a mansão parecia diferente, como se as paredes tivessem se movido, levando parte da verdade embora com elas. O que havia acontecido? O que aquela figura queria realmente dele? E por que a seita ainda o procurava? O eco dos seus próprios pensamentos pulsava em sua cabeça enquanto ele tentava entender a nova realidade em que se metera. A única coisa que sabia era que tudo tinha mudado e que a busca pela verdade estava apenas começando. O silêncio na mansão era ensurdecedor. Lucas estava paralisado, a mente uma tempestade de pensamentos e emoções. Onde estavam Helena e o vizinho? E aquele ser encapuzado? O ar parecia pesado, como se o sobrenatural estivesse prestes a se manifestar de forma ainda mais chocante. Ele se virou lentamente, a tensão em seu corpo fazendo com que seus músculos tremessem. A antiga escadaria de madeira rangia sob seus pés, quando ele decidiu andar uns passos em direção ao hall. A única luz vinda de uma janela quebrada que deixava a luz da tempestade entrar. Ao focar no reflexo das gotículas de chuva, algo mais chamou sua atenção. Uma forma escura se movia, sutil, ao fundo. Era a figura encapuzada, agora mais próxima. Você deveria ter escolhido a torta certa. Lucas, disse a figura, sua voz profunda e reverberante. Agora você despertou coisas que não deveria. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Despertar o quê? O que você quer de mim? Mas antes que pudesse obter uma resposta, um clamor estromboso ecoou do piso do andar de cima. Um grito agudo, familiar. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia aquele som. Mãe! Gritou, correndo em direção à escada. Mas a figura encapuzada bloqueou seu caminho, estendendo a mão como uma barreira. Você não quer ir aí, não ainda. A verdade que você procura. A figura hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Ela pode te destruir. Destruir? O que você sabe sobre mim? Eu já perdi minha mãe. Não, vou perder mais tempo. Lucas empurrou a mão do ser e subiu as escadas. Cada passo um eco de determinação e medo. Ele precisava ver, precisava entender. Ao chegar ao segundo andar, encontrou a porta do quarto aberta. O cheiro de poeira e memórias pairava no ar. E ali, no chão, estava Helena.
Mas ela não estava sozinha. Um homem com uma expressão familiar estava ao seu lado. O coração de Lucas parou. Pai? A palavra saiu involuntariamente de seus lábios. Ele nunca soube quem era seu pai. Sua mãe sempre evitara falar dele, uma sombra em sua vida. Mas ali estava ele, em carne e osso. Lucas, disse o homem, a voz suave, mas cheia de um peso que não se podia ignorar. Me desculpe por tudo. Eu precisava garantir que você nunca soubesse a verdade. Silêncio. A revelação era como um soco no estômago. Você? Você é meu pai? Mas por que você estava com ela? Helena ergueu a cabeça, lágrimas em seus olhos. Lucas, nosso tempo é curto. Há coisas que você não entende. Coisas sobre a seita. Seu pai está aqui para te ajudar, mas precisa entender o que está em jogo. Ajuda? Você sumiu da minha vida e agora quer ajudar? O desespero enchia a voz dele. Você me deixou em um mundo de sombras. O homem desviou o olhar, os olhos cheios de remorso. Eu não tive escolha. Era a única forma de protegê-lo. A seita não queria. Você! Eles queriam a linhagem. Eles me forçaram a desaparecer. Uma explosão de raiva tomou conta de Lucas. Então tudo foi uma mentira? Minha família, minha vida. As memórias apenas uma fachada? Exatamente, disse Helena, com a voz cortante como vidro. Fui forçada a fazer escolhas terríveis. Para proteger você, eu precisei desaparecer. E agora, eles querem você novamente. Nesse momento, o som de passos pesados se aproximava pela escada. A figura encapuçada apareceu na porta do quarto, com um sorriso que poderia congelar o sangue. O que está acontecendo aqui? Lucas olhou para os dois, o olhar fervente. Eles querem a linhagem, mas o que vocês esconderam de mim, eu mereço saber. A figura encapuzada riu, e a risada ecoou como se estivesse vindo de 1000 vozes. Você ainda não entende, garoto. O que está em jogo é maior do que qualquer um de nós. Você pode ser a chave para um poder que nem Helena, nem eu sonhávamos. E se você não fizer isso agora, a seita não hesitará em acabar com todos nós. Enquanto Lucas processava aquelas informações, um trovão ensurdecedor cortou o céu. Sua cabeça girava. O peso da culpa e a verdade esmagavam-no. Ele olhou para sua mãe e para o homem que nunca conhecera. O que ele deveria fazer agora? Uma escolha se aproximava. Mas a verdadeira natureza de sua linhagem começava a emergir. E a tempestade rugia, como se o próprio destino estivesse prestes a se revelar. Lucas estava paralisado, a mente uma tempestade de pensamentos e emoções. Ele olhou para aqueles dois, sua mãe e o homem que nunca conhecera. O que mais estava escondido? Como tudo isso se conectava? Ele estava em um labirinto de segredos, e a única saída parecia cercada por fantasmas. Algumas verdades são muito perigosas, disse o homem, seu pai, com a voz trêmula. Mas agora você precisa saber. Aceita! Eles não apenas queriam a linhagem, eles a temem. Antes que Lucas pudesse questionar, um grito agudo ecoou pelo corredor. A sensação no ar mudava rapidamente. Algo estava muito errado. Ele se virou para a porta e viu a figura encapuzada ficar mais rígida, os olhos ardendo em um vermelho intenso. Era a mesma figura que cercara sua vida e agora parecia mais ameaçadora que nunca. Vocês não deviam ter revelado isso para ele, a figura disse, a voz ressoando nas paredes da mansão. O garoto não sabe do que está falando. Lucas sentiu um nó na garganta. Do que você está falando?
A certeza em sua voz soava vazia. Ele queria saber, mas a verdade pesava como chumbo. Lucas, calma, disse Helena, estendendo a mão. Não podemos dar ouvidos a ele. Você não sabe o que significa essa linhagem e o que eles realmente querem. Mas o homem, seu pai, olhou diretamente para a figura e disse: Você não pode mais me controlar. Ele tem o direito de saber. Uma risada sombria ecoou do encapuzado. Você acha que está livre, meu amigo? Você me despertou e agora sua família pagará o preço mais alto. Ele deu um passo à frente e a tensão nos ombros de Lucas aumentou. O que você quer de mim? Sua voz saiu quase como um sussurro. O medo tomava conta dele. Você pode ser mais poderoso do que imagina, Lucas. Mas precisa tomar sua decisão. A figura fez uma pausa. A seita não veio atrás de você apenas pelo seu sangue. Eles acreditam que você pode ser o que sempre entendemos: o verdadeiro líder. A sala parecia girar. As palavras dele cortaram o ar e Lucas sentiu a pressão aumentar ao seu redor. Um líder? Ele não sabia nem o que estava acontecendo. E sua família? O que mais não lhe contaram? Mas eu só quero minha vida de volta! Lucas gritou, sua frustração explodindo. Mas, no fundo, sabia que isso estava longe de acontecer. Helena se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Lucas, por favor, eles não podem saber onde você está. Aceita, eles se infiltraram na sua vida, muito mais do que posso explicar. E você é o alvo deles. Neste momento, um estrondo quase ensurdecedor ecoou de novo. Desta vez vindo do andar de baixo. O chão tremia sob seus pés. Lucas se virou, o pânico começando a tomar conta dele, quando de repente uma luz ofuscante entrou do corredor. Está feito, gritou o encapuzado, preparando-se para fazer um movimento. Antes que Lucas pudesse reagir, uma luz branca atingiu a sala. Um brilho tão intenso que fez todos se cobrirem. Quando a luz começou a dissipar, ele olhou em volta. O que estava acontecendo? O ar estava carregado com um novo tipo de energia. E então, no meio da sala, apareceu uma figura familiar. Não é apenas Helena. Era uma versão mais jovem dela, rindo. E ao analisar bem, Lucas percebeu que era exatamente como na fotografia que havia visto no diário. Mãe! A palavra saiu quase como um grito. Não era só a revelação da figura mágica, mas a verdade que agora começava a surgir das sombras da sua memória. Algo estava errado. A mulher à sua frente não tinha a aparência de uma alma perdida, mas de alguém que possuía conhecimentos profundos, quase como uma guia. Lucas, estou aqui para te ajudar, ela disse, com um sorriso. Mas você precisa entender que nem tudo é o que parece. A seita quer você porque você é o que eles temem. E quanto mais você escapa da verdade, mais eles se aproximam. O choque percorreu toda a sala. Que isso queria dizer? Ele olhou para seu pai e para Helena, o coração disparado. A confusão era insuportável. Quem era realmente essa mulher? E como isso mudaria tudo o que ele conhecia? A estrondosa revelação agora abria novas portas para elementos que Lucas jamais poderia imaginar. A tempestade rugia lá fora. E dentro dele, o caos começava a se instalar. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que ele pensava. Uma nova era estava surgindo.
e ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. E ao olhar uma última vez para a figura encapuzada, percebeu que o jogo estava apenas começando. Lucas ainda estava em choque, o olhar fixo na versão jovem de sua mãe. A luz que a envolvia parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Mas antes que pudesse processar a imagem que se desdobrava à sua frente, o ambiente começou a vibrar com uma intensidade aterrorizante. A figura encapuzada avançou, sua presença intimidante se destacando no caos. Isso não deveria estar acontecendo, gritou. A voz ressoando como um trovão. A linhagem está em risco, e que você tenha despertado a origem é um erro colossal. A sala parecia tremer, as paredes parecendo querer se fechar. Lucas sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. O que você está dizendo? O que está acontecendo aqui? Ele precisava entender, mas a ansiedade bloqueava seus pensamentos. Helena, agora visivelmente mais nervosa, segurou o braço de Lucas com força. Você precisa ter cuidado, filho. A seita está mais perto do que pensamos. Eles vieram atrás de você para... Mas antes que ela pudesse terminar, uma explosão de luz branca irrompeu do corredor, iluminando tudo em um brilho quase ofuscante. Lucas quase caiu para trás, e quando os olhos dele se ajustaram, algo horrendo surgiu diante dele. A figura encapuzada, já ameaçadora, agora estava envolta em uma aura escura e pulsante, como se tivesse absorvido toda a energia da sala. Eles já estão aqui! Ela gritou, e Lucas sentiu seu coração disparar. Mas foi então que, de dentro daquela luz, algo ainda mais alarmante tomou forma. Uma figura usava um manto feito de sombras, rosto oculto por uma máscara, que parecia feita de dia e noite ao mesmo tempo. Você não pode parar o que foi iniciado, e pacto foi selado. A voz era profunda e ecoava como um grito distante. Você é a chave, Lucas. O elo entre dois mundos. Um arrepio percorreu o corpo de Lucas. O medo o dominava. O que você quer de mim? Ele sentia as pernas fraquejarem. O que mais poderia ser revelado? Ele não estava preparado para mais segredos. Seu legado não é apenas de poder. A figura continuou, mas de uma maldição passada por gerações. Você e sua mãe estão conectados a ela de um jeito que nunca imaginaram. O que acreditavam ser proteção, na verdade, foi uma prisão. Lucas piscou, tentando entender. A verdade estava se transformando em algo tão pesado que parecia esmagá-lo. Uma prisão? O que você está dizendo? Minha vida, minha mãe, tudo isso foi uma mentira? A figura do manto apenas assentiu. Então, de repente, enquanto Lucas processava aquelas palavras devastadoras, o ar na sala começou a vibrar com uma frequência estranha. Um zumbido crescia, ecoando nos ouvidos dele. O chão tremeu e a casa pareceu estremecer, como se estivesse prestes a desabar. Mãe! Lucas se virou, desesperado. Mas Helena estava imóvel, seus olhos arregalados com um terror profundo. Não, não, não! Ela repetia, como se estivesse revivendo um pesadelo. Então, tudo aconteceu muito rápido. A figura encapuzada, agora emanando uma energia quase selvagem, se lançou contra a figura do manto. Havia um confronto, um choque de poder que fez a mansão estalar e rangir como se estivesse sendo consumida por dentro. A luz e a escuridão se colidiam.
Um espetáculo aterrador que deixava Lucas paralisado. "Você não pode levar o que é nosso!" gritou a figura encapuzada, enquanto a outra a empurrava para trás, gerando uma onda de energia que fez tremer o próprio chão. Mas foi no exato momento que Lucas percebeu algo. As sombras estavam se movendo ao seu redor, formando uma espiral, quase como se o chamassem. As figuras lutavam, e com cada movimento, Lucas sentia o peso de suas escolhas. Então, antes que pudesse entender plenamente, uma fenda se abriu nas sombras e uma voz sussurrou diretamente em seu coração: "A decisão é sua, Lucas. Escolha a liberdade ou o poder." Ele ficou ali, preso entre dois mundos. Mas uma coisa ficou clara. O que quer que fizesse, a verdade que ele sempre soube, ou achou que soube, estava prestes a mudar para sempre. As conexões de sua vida. O que significavam a seita, a figura encapuzada e até mesmo seus pais. Tudo isso estava prestes a ser revelado de um jeito que ele nunca poderia imaginar. "Escolha, Lucas", ecoou em seus ouvidos, enquanto a batalha ao seu redor se intensificava. Provavelmente, a resposta não estava dentro da batalha, mas nas escolhas que ele faria a seguir. E o que isso significaria para sua história? Para sua linhagem? Uma nova fase estava se aproximando. E Lucas precisava decidir qual caminho seguir, mesmo que ele pudesse levá-lo a um destino irreversível. Lucas sentiu o coração disparar, enquanto a luz branca pulsava ao redor. Aquela versão jovem de sua mãe o encarava com uma profundidade que o deixava sem ar. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas a tensão no ar era palpável, quase elétrica. E então a figura encapuzada fez um movimento, um gesto rápido e decidido que fez a sala tremer. "Eu sei o que você está pensando, Lucas", a figura gritou, mais forte que o barulho do trovão lá fora. "Você deve se lembrar de quem você realmente é." Ele se virou, olhar perdido. "O que isso significa? O que há de errado com mim?" A figura do manto sorriu de forma sarcástica. "E não havia nada ali que acalmasse Lucas. Você vai descobrir muito em breve." Helena estava paralisada. "Lucas, não! Isso não é o que parece." Antes que pudesse entender as palavras dela, tudo mudou. A luz que irradiava da versão jovem de sua mãe cresceu. E então uma fissura. Um clarão ofuscante, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. Lucas, atordoado, sentiu uma dor aguda no peito. E então, na mesma fração de segundo, tudo escureceu. Ele piscou, tentando se reorientar. E quando a luz voltou, viu que estava em um lugar diferente. Um jardim deserto, mas ao fundo havia uma figura. Ela se virou. Era Helena! Mas seu rosto estava marcado com tristeza e um peso que ele nunca tinha visto antes. "Mãe!" Lucas sussurrou, o medo dominando sua voz. "O que aconteceu?" Ela olhou para ele com um brilho de compaixão, mas também de dor. "Você não estava pronto, Lucas. Eles não deveriam ter te deixado." "Saber sobre a seita, sobre nós. Sobre nós!" Ele estava confuso e frustrado. "O que você está dizendo? Puxa, isso é loucura!" Mas então uma sombra se formou atrás dela. A figura encapuzada, agora revelando um semblante que parecia familiar. Lucas piscou, o reconhecimento atingindo-o como um soco no estômago. Era seu pai. "Você!" ele gritou, apontando para o homem que sempre esteve ausente. "Pai,
Sua voz tremia. Você está aqui? O homem deu um passo à frente e os olhos de Lucas arregalaram. Está na hora de você saber a verdade, ele disse, a voz carregada de emoção. Você carrega o peso de uma linhagem que ninguém consegue imaginar. Uma linhagem? O ar ficou denso, como se a própria realidade estivesse se sufocando. O que isso significa? É sobre o que nós somos. A versão mais jovem de sua mãe interveio, lágrimas escorrendo pelo rosto. A seita nos viu como uma ameaça, uma defesa ao poder verdadeiro que reside em você e em nós. Mas antes que ele pudesse processar, a figura encapuzada ergueu a mão. Eles não podem saber. Vocês não podem deixar isso chegar a eles. E então, quase que como um movimento instintivo, a figura avançou em direção a Lucas. Em um piscar de olhos, tudo escureceu novamente. E então, uma explosão de luz o envolveu. Quando a visão retornou, Lucas estava de volta na mansão. Mas não estava sozinho. Havia outros ali. Vários rostos conhecidos, todos com expressões de choque, temor e uma revelação. Você não deveria ter voltado, Lucas! Uma voz feminina gritou, e Lucas reconheceu sua amiga Isabel, quem sempre soube de suas lutas, sempre esteve lá. Isabel! Ele estava perplexo. O que você está fazendo aqui? Eu fui chamada! Aceita! Eles estão atrás de você! Ela respondeu, sua voz trêmula. Mas como você sabe disso? O pânico começou a se espalhar. A confusão aumentava cada vez mais. E então, a verdade jogou uma bomba em sua mente. Aceita! Eles te mandaram! O chão parecia desmoronar sob seus pés. Isabel hesitou por um segundo e então revelou. Eu sou parte da seita, Lucas. Não estou aqui para te machucar, mas é a verdade. A sala parecia girar e suas palavras ecoavam como um grito nos ouvidos dele. Você está mentindo! Lucas gritou, a raiva ardendo dentro dele. Por que você me enganou? Eu não queria que você soubesse. Isabel estava em lágrimas. Mas está tudo interligado. E você precisa escolher, Lucas. Você vai permanecer em sua antiga vida ou vai nos ajudar a mudar o curso dessa história? As palavras dela o atingiram com uma força brutal. Ele estava no meio de um mar de traidores e aliados. E agora as linhas se tornavam confusas. Ele precisava tomar uma decisão, mas a verdade estava se formando em um território desconhecido. O que ele realmente era? O que isso significava para sua vida? E onde estavam Helena e seu pai? O futuro deles estava incerto, e Lucas percebeu que o que ele sempre acreditou ser mentira estava prestes a tornar-se triste realidade. Mas agora, tudo o que ele precisava fazer era decidir. Continuar nessa busca ou enfrentar o que nem mesmo ele sabia que era. Lucas estava lá, em choque, enquanto as palavras de Isabel ecoavam na sala, pesadas como pedras. Ele não conseguia processar tudo. Você está mentindo! Gritou. Mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. O que mais ele não sabia? Isabel parecia angustiada. Não é uma mentira, Lucas. Eu me envolvi porque o que quer que você seja, você é especial. A seita quer seu poder e você precisa se proteger. O clima mudou rapidamente. O ar estava denso, quase sufocante, e uma sensação de frio surgiu do nada. O que estava prestes a acontecer? Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. Nesse instante, uma sombra passou rapidamente por trás de Isabel.
Lucas piscou e tudo aconteceu em um piscar de olhos. A figura encapuzada estava de volta, mas não sozinha. Havia outra figura, mais alta, mais sombria. Ela surgiu da escuridão como um pesadelo tomando forma. E Lucas sentiu a sala estremecer. Vocês não têm ideia do que estão começando. A nova figura gritou, sua voz reverberando nas paredes. Era uma mulher com olhos que brilhavam como carvão e um sorriso que não prometia nada de bom. O verdadeiro poder não está na linhagem, mas no que vocês podem desencadear. Lucas sentiu seu estômago girar. Quem é você? Ele mal conseguia falar com o medo que dominava seu corpo. Eu sou o que vocês sempre temeram, ela declarou, olhando diretamente para Lucas. Sou parte da seita e hoje tudo se resolverá. A verdade sobre suas origens será revelada e você, Lucas, está no centro dela. Uma luz vermelha começou a brilhar ao redor dela, pulsando como um coração maligno. Liberte-se da mamãe e do papai. Você sabe que eles nunca foram sinceros com você. As palavras da mulher cortaram o ar como facas. Lucas olhou para Isabel, depois para Helena e seu pai. Isso é verdade? As perguntas borbulhavam em sua mente. E a dor do desconhecido começava a se tornar insuportável. Lucas, a voz de Helena tremia. Não acredite nela. Ela quer te manipular para que você se junte à seita. Mas antes que pudesse continuar, a nova figura ergueu a mão e um estrondo veio do andar de baixo. O chão tremeu sob seus pés e uma fissura se abriu na parede. Luz e escuridão dançavam por todo o espaço, enquanto cada um na sala tentava se manter em pé. Vocês não têm ideia do que eu posso fazer. A figura riu, uma risada gélida que ecoou como um aviso. Lucas, sentindo uma raiva crescente, gritou: Eu não sei de nada! Por que me envolveram nisso? E enquanto a confusão dominava, uma explosão irrompeu do andar de baixo. A porta se abriu com um impacto violento, lançando uma onda de energia que balançou todos na sala. E então, no meio daquela luz ofuscante, Lucas viu. Centenas de rostos conhecidos estavam lá. Todos os amigos que ele havia perdido para a seita. Todos os que achou que não dariam notícias. Um grito ecoou entre eles. Um chamado de ajuda que dilacerou seu coração. Lucas, ajude-nos! A súplica parecia tão real, tão desesperada. Isabel olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é possível. Lucas, Helena chamou, a voz dela quase um sussurro. Temos que ir, agora! Mas Lucas estava preso. O que significava tudo aquilo? Quem são essas pessoas? Por que estão aqui? Ele sentiu que o chão estava se desmoronando sob seus pés, a realidade que conhecia se transformando em um pesadelo. Enquanto tentava juntar os pedaços, a figura da mulher sombria aproximou-se dele, os olhos ardendo. Lucas, você não tem escolha! Junte-se a nós e você terá o poder que nunca imaginou. Libertar-se da sua família é o primeiro passo. Era o momento de decidir, mas a verdade que se desdobrava ao seu redor estava tão confusa. O que ele deveria fazer? Lucas, não escute! Gritou seu pai. Mas era tarde demais. Uma decisão se formando na mente dele. Com a imagem dos rostos perdidos em sua mente, ele sentiu a pressão aumentar. Ele queria entender, mas a luz e a escuridão o cercavam. E a escolha que ele faria mudaria tudo para sempre. Então, antes que pudesse decidir, um grito estridente atravessou a sala. Não! Era a figura encapuzada.
Mas o que aconteceu a seguir fez Lucas questionar tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida e suas origens. Lucas estava lá, em choque, enquanto as palavras de Isabel ecoavam na sala, pesadas como pedras. Ele não conseguia processar tudo. "Você está mentindo!" gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. O que mais ele não sabia? Isabel parecia angustiada. "Não é uma mentira, Lucas. Eu me envolvi porque o que quer que você seja, você é especial. Aceita que é seu poder e você precisa se proteger." O clima mudou rapidamente. O ar estava denso, quase sufocante, e uma sensação de frio surgiu do nada. O que estava prestes a acontecer? Ele sentiu uma pressão em seu peito, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. Nesse instante, uma sombra passou rapidamente por trás de Isabel. Lucas piscou, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. A figura encapuzada estava de volta, mas não sozinha. Havia outra figura, mais alta, mais sombria. Ela surgiu da escuridão, como um pesadelo tomando forma. E Lucas sentiu a sala estremecer. "Vocês não têm ideia do que estão começando", a nova figura gritou, sua voz reverberando nas paredes. Era uma mulher com olhos que brilhavam como carvão e um sorriso que não prometia nada de bom. "O verdadeiro poder não está na linhagem, mas no que vocês podem desencadear." Lucas sentiu seu estômago girar. "Quem é você?" Ele mal conseguia falar com o medo que dominava seu corpo. "Eu sou o que vocês sempre temeram", ela declarou, olhando diretamente para Lucas. "Sou parte da seita, e hoje tudo se resolverá. A verdade sobre suas origens será revelada. E você, Lucas, está no centro dela." Uma luz vermelha começou a brilhar ao redor dela, pulsando como um coração maligno. "Liberte-se da mamãe e do papai. Você sabe que eles nunca foram sinceros com você." As palavras da mulher cortaram o ar, como facas. Lucas olhou para Isabel, depois para Helena e seu pai. "Isso é verdade?" As perguntas borbulhavam em sua mente, e a dor do desconhecido começava a se tornar insuportável. "Lucas", a voz de Helena tremia. "Não acredite nela. Ela quer te manipular para que você se junte à seita." Mas, antes que pudesse continuar, a figura encapuzada ergueu a mão. "Não, isso acaba hoje." E com um movimento brusco, uma onda de energia disparou, derrubando todos de pé. Lucas se sentiu sendo puxado para trás, enquanto seu corpo flutuava momentaneamente no ar. A sala girou, e no instante seguinte, tudo ficou em silêncio. Ele piscou, tentando se reorientar, e quando a luz voltou, estava em uma sala diferente, completamente dilacerada, como se um furacão tivesse passado por ali. A mulher sombria apareceu, agora mais próxima, e Lucas percebeu que os olhos estavam desaparecendo, um a um. Você deve escolher, Lucas, o poder ou a proteção da sua família. Sua voz era um eco que vinha de todos os lados. Não! Voltem! Gritou, mas já era tarde. O queixo de Lucas caiu quando viu com horror que havia uma fenda no espaço, revelando figuras do passado, famintas e sedentas por vingança. Eram seus amigos e conhecidos, todos confrontando-o com olhares de desespero. A essência dos que ele tinha perdido flutuava ao seu redor. A atmosfera era pesada e Lucas sentiu um nó na garganta quando compreendeu. Aqueles que ele amava estavam presos, usados como peças num jogo macabro.
O terror tomou conta do seu corpo. Você sempre fez parte disso. A mulher sombria gritou, e uma luz negra a envolveu. Você não é quem pensa que é, Lucas. Você é o verdadeiro líder da seita. Seu pai e sua mãe ocultaram isso de você. As palavras dispararam como flechas. A revelação o atingiu como um raio. Você está mentindo. Ele gritou, a incredulidade e a raiva fervendo dentro dele. Meu pai e minha mãe nunca me disseram nada sobre isso. Eles tiveram suas razões, mas agora é a hora de você reivindicar o que é seu. Ela estendeu a mão e uma corrente de poder acreditar que aquilo era uma mentira, um truque, mas o vínculo com a seita parecia pulsar dentro dele, clamando por atenção. Lembranças de coisas que nunca fez se agitaram em sua mente, ecos de insinuações que ele havia ignorado. No entanto, a mulher começou, relutante. Se você não quiser isso, pode optar por libertar seus amigos e quebrar este ciclo. Mas você terá que enfrentar a verdade de quem realmente é. O ar estava carregado com uma tensão paralisante. Lucas olhou de volta para sua mãe e seu pai, que agora estavam desesperados. A realização de que aquela pós-revelação poderia mudar tudo. A expectativa crescia, cada parte da cena queimando em sua memória. Ele estava entre dois mundos. Mas qual? Escolheria? A escolha dele não apenas moldaria seu destino, mas o destino de todos os que amava. E, acima de tudo, ele se questionava: que verdade poderia ser tão aterradora a ponto de ser escondida por tanto tempo? As peças da sua história estavam prestes a se juntar, mas o que aconteceria a seguir deixaria todo o resto desmoronando em uma nova realidade que ele nunca poderia prever. Lucas sentiu o ar pesado, enquanto as palavras da mulher sombria ecoavam em sua mente. A verdade doía. A ideia de ser o líder de uma seita, alguém que deveria ser venerado e temido, fazia seu estômago revirar. Ele olhou para sua mãe e seu pai, a angústia refletida em seus rostos. Não! Mas algo dentro dele piscou, uma faísca de coragem. Ele se virou para a mulher. Liberdade ou poder? A voz dele estava firme, apesar do medo que o consumia. Se o que você diz é verdade, eu escolho a liberdade. A sala vibrou com sua declaração, como se o próprio espaço estivesse reagindo ao seu desafio. Helena segurou o braço de Lucas, um gesto cheio de apoio e amor. Você é mais forte do que imagina. Filho, a seita se alimenta do medo. O semblante da mulher sombria se contorceu em ira. Você não pode simplesmente escolher. Você é parte disso. Os olhos dela ardiam e uma onda de energia negra se espalhou pela sala, como se tentasse envolvê-lo. A figura encapuzada lutava para se manter firme. Lucas, isso não é apenas uma escolha. Isso é a sua vida. A determinação no tom dele era palpável, quase contagiante. A resposta de Lucas foi instantânea. Ele respirou fundo, sentindo-se capturado entre mundos. Mas a voz de seus amigos desaparecidos ainda ressoava em sua mente. Eu não vou ser um peão. Liberte-se! Um grito imediato tomou conta dos seus lábios. A luta se intensificou.
O ambiente tremia enquanto ele se concentrava em se desvincular daquelas sombras pesadas. Uma luz ofuscante começou a brilhar ao redor dele, e seus amigos começaram a aparecer, um a um. Eles estavam todos ali, e sua presença dava a Lucas um senso de propósito que ele nunca havia sentido. Antes, ele não estava sozinho. Juntos era o grito que ecoou no ar. Ele segurou a mão de Isabel, que estava ao seu lado, e sentiu uma onda de energia passar entre eles. Ela acenou de volta, um brilho nos olhos. E então outros foram se unindo à corrente, formando uma teia de unidade. A cena ao redor explodiu em um espetáculo de luz. Lucas sentiu o poder correr por seu corpo como nunca antes. Era como se um rio de força estivesse jorrando e emanando de dentro dele, dissipando a escuridão. A mulher sombria gritou, a fúria em seu rosto se transformando em desespero. Isso não é o fim! Você vai se arrepender! E então, em um instante, as sombras se desvaneceram, levando com elas a figura sombria. O silêncio do espaço agora era quase sagrado, como se eles tivessem conquistado uma batalha, mas não a guerra. Lucas olhou para sua mãe e pai, que agora estavam mais calmos. Estamos juntos, não estamos? Helena assentiu, lágrimas nos olhos. Sim, sempre, mas o legado ainda não terminou. Os amigos começaram a se dispersar, mas Lucas sentiu o peso do que estava por vir. E agora? O que vamos fazer? O que a seita realmente queria? A pergunta pairou no ar, pesada e ansiosa. A verdade ainda estava oculta, como uma sombra nas bordas de sua mente. Algo dentro dele sabia que poderia haver mais descobertas pela frente, mistérios a serem desvendados. E essa era a parte mais assustadora, porque a jornada estava longe de acabar. E assim, naquele instante, Lucas preparou-se. Mais um desafio estava por vir, e ele estava decidido a enfrentá-lo. Antes de encerrar, preciso te fazer um alerta. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Quero ver você inundando os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível. Não espere nem mais um segundo.